Esses dias nós fomos palestrar na FATEC aqui em São José dos Campos e queríamos sortear uma camiseta para a galera que participou. Podíamos usar papéis numerados, grudar a camiseta, sei lá, em uma cadeira, arremessar a camiseta no estilo Silvio Santos, mas a gente resolveu criar uma aplicação para fazer isso. Foram mais de 90 participantes conectados na aplicação em tempo real. Vamos recriar tudo o que fizemos aqui nesse vídeo junto com você. E vamos passar a usar essa aplicação também em sorteios ao vivo aqui no canal. Usamos Node.js no servidor e o WebSocket para fazer o envio do resultado para todos os participantes. Se você nunca brincou com o WebSocket e não sabe nada sobre isso, então fica nesse vídeo que a gente explica. Esse é o Código Fonte TV. Você está no quadro Mão no Código, onde explicamos conceitos e criamos mini projetinhos como esse aqui para você destravar sua programação e aprender conceitos de tecnologias novas. Obviamente, se você curte esse tipo de vídeo, então a nossa dica é você se inscrever agora no canal. Assim o YouTube vai saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai nos recomendar mais vezes para você. Vamos mostrar passo a passo como funciona a comunicação com o WebSocket e como colocar essa aplicação no ar na Hostinger. Se você ainda não viu, já mostramos em outro vídeo como subir suas aplicações em Node.js usando o PM2 em um VPS da Hostinger. De lá para cá, nós temos usado sem parar essa solução e tem nos atendido muito bem. É mesmo, no VPS da Hostinger você tem armazenamento SSD, acesso ao root, certificados SSL gratuitos e ilimitados e tudo com um preço e atendimento excelente. E você ainda pode escolher o servidor aqui no Brasil. E fica melhor ainda se você usar o nosso cupom Código Fonte na contratação de qualquer serviço. Esse cupom te garante um desconto ainda maior do que eles já oferecem. Mas calma, não priemos cânico. Acompanhe aqui até o fim e na hora que formos colocar a aplicação no ar, a gente vai te mostrar mais detalhes sobre como ativar o WebSocket na Hostinger. É bem tranquilo. Bom, acho que a gente pode começar explicando aqui rapidamente o que é o WebSocket. O WebSocket é um protocolo de comunicação que permite interações bidirecionais em tempo real entre um cliente, geralmente um navegador web, e um servidor. Em comparação com as técnicas tradicionais de comunicação entre cliente e servidor, como o pooling, o WebSocket oferece uma maneira mais eficiente e eficaz de trocar dados sem a necessidade de estabelecer repetidamente novas conexões. Isso é bem diferente das conexões HTTP tradicionais, que são fechadas após a cada transferência de dados. No WebSocket é possível interagir em tempo real, pois a gente tem uma conexão permanente. Isso é excelente para construir chats, jogos online e atualizações ao vivo de dados. Exatamente como estamos fazendo nessa aplicação de sorteio. Agora sim que o conceito foi explicado, vamos embora para o código. Então vamos começar do zero. Já criei uma pastinha, vamos começar com Yarn Init. E as dependências que nós vamos usar vai ser o Express e o WebSocket. Até o Commander agora está com autocomplete, né? Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha também. Pode agora criar a estrutura de pastas para o nosso projeto. E aí está assim, ó, uma pasta public. Aqui a gente vai colocar o arquivo CSS, a imagem que a gente vai usar. A imagem nada mais é que a logo do código-fonte. A gente vai fazer uma animaçãozinha quando o sorteio estiver rolando. E aqui já tem prontinho a parte dos styles, com a própria animação, né? A gente não vai detalhar tudo aqui não, mas está tudo dentro do GitHub. Então, se você quiser, baixa e até pode aprimorar, mandar um pull request lá pra gente. E não vamos usar nenhuma biblioteca externa de front-end, nada disso. Tá, tudo que a gente vai precisar está dentro desse arquivo styles. E também para simplificar, a gente vai ter dois arquivos HTML somente, o que eu chamei aqui de admin e o index. O admin, a gente vai abrir lá a pasta admin, né, dentro do nosso servidor para acessar esse arquivo, e ele é o responsável por fazer o sorteio. E dentro da interface dele, a gente vai ter, além da logo também, vamos ter um contador de participantes, ou seja, cada vez que um cliente entrar, alguém se conectar no WebSocket, vai adicionar ali esse número de participantes. E vai ter o botão para a gente realizar o sorteio e encaminhar a mensagem para todos os clientes que estiverem conectados no WebSocket. E aí sim a gente vai precisar criar os scripts. Eu vou criar aqui na raiz o server.js. Esse sim vai ser a aplicação em Node, que a gente vai usar o Express para a gente criar também o nosso servidor do WebSocket. Então, grande parte da nossa lógica vai estar aqui nesse arquivo. Obviamente, para o projeto ficar grande, dá para dividir as
responsabilidade que a gente vai colocar aqui em outros arquivos, em outras pastas, fique à vontade. E na parte da interface vão ter 3 arquivos, né? Um para o admin, um para o cliente e um de configuração. Pode começar então com o mais complexo, que é o do servidor. Vamos importar aqui as dependências. Você já trabalhou com Express, já está habituado, né, com essa importação. A gente vai usar aqui uma aplicação, vamos criar uma aplicação com Express. Aí a gente precisa criar um servidor usando aqui o Create Server, né, com a biblioteca HTTP, passando a aplicação aqui que a gente criou. E aí, por fim, a gente precisa criar o servidor realmente do WebSocket. Lembrando que é através do WebSocket que a gente vai fazer esse sorteio. E aí a gente passa por parâmetro esse server aqui que a gente criou. Nós, no nosso servidor de produção, nós vamos usar um arquivo .env, tá? Que vai ter a porta e pode ter outras configurações também. A gente vai até usar a porta padrão aqui, mas geralmente a gente até coloca aqui, né, essa constante aqui também, que é a porta do Express, né? E nós podemos ter aqui também a URL. Né? No nosso caso, a gente vai até definir uma URL para a gente usar lá no nosso servidor. A gente vai definir aqui como sorteio.códigofonte.tv. Eu botei aqui app, mas aqui pode ser URL e port só. E aí, para usar local, podemos criar também as nossas rotas. Então, como é que vai funcionar? Tudo que tiver estático vai ser servido a partir da pasta public. A raiz vai ser o cliente e o /admin vai servir ali o admin.html. Podemos já colocar o nosso servidor aqui para rodar. Então, já está lá a nossa interface. Mas não tem nada funcionando, né? Só está lá. Agora que nós já temos o servidor de WebSocket criado, a gente vai configurar, na verdade, os eventos. Vamos ouvir os eventos desse servidor para justamente adicionar e remover os clientes que estão conectados. Então, o primeiro que a gente precisa fazer é justamente o connection, quando acontece uma conexão dentro do WebSocket. E ele recebe por parâmetro o próprio WebSocket do cliente. E aí a gente vai precisar ter aqui fora um array, na verdade, com todos os clientes conectados. De cara, toda vez que acontecer uma conexão, a gente vem aqui e adiciona o WebSocket dentro do array. Pronto, isso aqui já faz com que a gente tenha uma lista de clientes conectados. Mas lembra que eu falei que no admin a gente precisa atualizar, toda vez que alguém se conectar, a gente precisa atualizar isso de alguma forma para mostrar lá no admin, né? Tem o contador lá no admin para quem estiver responsável pelo sorteio, saber quantas pessoas estão participando. Se a gente entrar aqui, ó, no localhost admin, tem aqui o número, tá vendo? Mas não tem ninguém por enquanto, tá zerado esse aqui, é uma div lá com um ID. E aí, para esse código não ficar gigante, eu posso criar uma outra função para fazer isso, né? Então eu vou chamar ela de update admin client count. Eu tenho uma variável aqui, uma constante, que vai armazenar o total de clientes. Então eu posso simplesmente pegar o total de clientes aqui e pegar o tamanho. Mas eu não quero só isso, porque o admin acaba sendo um cliente também. Ele também está conectado ao WebSocket. Só que ele não pode participar do sorteio. Claro. Então eu tenho que fazer um filtro dentro desse array. Ele recebe o cliente e aí eu vou verificar se é admin ou não. Como é que eu vou saber se ele é admin? Eu vou ter que criar, na verdade, uma propriedade identificando o próprio admin. Então, nesse caso, eu vou chamar aqui, a gente vai criar essa propriedade ainda, né? Eu vou criar aqui o chamado de isAdmin. Então, nesse caso, se não for admin, e aí ele adiciona ao total aqui na constante. Feito o filtro, eu posso pegar simplesmente o tamanho ali do array, né, que sobrou. Ok, nós temos o total de clientes, mas como é que a gente vai enviar isso para o admin? A gente pode usar essa função para fazer isso também. Essa função vai estar fazendo mais de uma coisa, né?
que também não é muito... É o ideal, mas ok. Não é muito ideal. Mas ela vai atualizar o admin para isso. Qual a ideia? A gente sempre vai varrer o total de clientes conectados e vai identificar se aquele cliente é o admin. Lembra que para a gente saber se ele é o admin, basta saber o client is admin. Calma que a gente já vai criar essa propriedade. E aí eu posso também verificar, pode ser que o admin não esteja mais conectado, né? Então não vale a pena eu ficar mandando mensagem para ele via WebSocket. Então nesse caso eu posso até verificar qual é o estado do WebSocket, né? Então eu pego o read state e aí o WebSocket.open, né, eu verifico se ele está aberto. Se tiver, eu posso mandar a mensagem. Então, como é que eu mando uma mensagem? Lembra que esse cliente aqui é justamente o próprio WebSocket. Então, não tem nada mais fácil. É o client.send. Pronto, eu já vou mandar uma mensagem para ele. E aí, nesse caso, a gente vai mandar tudo no formato JSON, porque eu não quero mandar só um texto puro. A gente vai mandar mais informações. Então, o que geralmente eu gosto de fazer nas strings, né, no JSON, é criar sempre uma ação e depois ali ter uma mensagem ou o complemento ali de informação que você quer mandar. Então, geralmente eu crio ali uma action e aí eu coloco aqui qual é o nome da action que eu gosto de fazer. Como é melhor a gente sempre centralizar as ações que a gente está usando, até para ter um controle melhor, geralmente eu faço isso aqui quando eu estou definindo as minhas constantes. Eu posso definir uma constante também, que eu vou chamar de actions. E aí as strings ficam todas ali, né? É uma boa prática. Então toda vez que eu quiser me comunicar com o admin, eu vou mandar a action admin. Aqui eu já posso criar, por exemplo, a outra action que vai ser o de fazer o sorteio, né? Então vou chamar essa de draw. E essa action, por exemplo, de pedir para atualizar o número de participantes, também pode ser aqui também dentro das actions. Voltando aqui, ao invés de a gente colocar uma string, então agora a gente pode chamar actions client count update. Então nesse caso, o admin vai saber qual é a ação que a gente está querendo fazer ali na interface. E o count, que é justamente o total de clientes que a gente conseguiu encontrar aqui. Agora, depois que a gente adiciona o cliente no WebSocket, no servidor de WebSocket, basta a gente atualizar isso lá no nosso admin. Como a gente não tem a parte de front-end do cliente, a gente não consegue testar ainda, mas calma que a gente chega lá. Ok, a gente programou ali para quando fizer a conexão. Agora, e quando essa conexão se perder, né? Quando ela for fechada, tem que programar também, Exato. Porque tem que diminuir o contador e fazer as ações, né? Senão a gente vai ter usuários ali conectados infinitamente. Então, a gente pode, dentro desse próprio connection, programar o close também. Então, a gente, na verdade, vai programar esse próprio WebSocket. Ó. Então, esse que a gente está recebendo, a gente pode dizer que quando esse WebSocket for fechado, a gente faz a ação de diminuir ali o número de clientes, né, no array. Então, nesse caso, a gente precisou criar um filtro dentro do nosso array onde tem todo mundo e verificar se esse WebSocket que a gente está recebendo, que é lá do cliente, se ele é o mesmo que a gente está fazendo o filtro. Se for, ele simplesmente tira ele do array. E aí eu posso chamar novamente a função de atualizar. E aí ela vai funcionar perfeitamente. Fora isso, a gente também precisa programar o envio de mensagem, né, para esse cliente. Então, toda vez que ele receber uma mensagem, a gente vai ter uma função que a gente vai programar aqui que vai fazer esse envio. Ou seja, no momento que a gente cria a conexão e adiciona o WebSocket lá do participante na nossa lista, a gente programa também esse próprio WebSocket, esses eventos. O servidor vai ter o poder de fazer a troca de mensagem. Vamos agora partir para desenvolver o Handle Incoming Message. Bom, lembrando que a gente está tratando aqui sempre de JSON, nesse caso aqui no MSG, né, na mensagem. Então, a gente vai ter que fazer o parse da mensagem. Né? Então, a gente pode pegar a action que a gente está usando e aí eu posso fazer um switch aqui para verificar qual a ação que está sendo enviada, né, para o servidor. Então, nesse caso, lembra, nós temos aqui 3 ações que a gente pode programar. Vamos fazer uma de cada vez.
Então, nesse caso, quando a ação for admin, a gente também vai ver isso, a gente vai simplesmente pegar esse WebSocket e a gente vai criar esse atributo dentro do WebSocket. Então, tá aí. A identificação do Da administrador do sorteio, né? Pois é. E a gente pode diferenciar aqui os clientes que estão conectando, né? Então, a gente tem outra ação nesse caso, que é o draw, que vai ser o sorteio em si. Então, a gente vai fazer uma função aqui. Por enquanto, eu vou deixar aqui ela, vou chamar de handle draw. Quando for o handle draw, o JSON ele vai ter uma outra informação, além do action. Ele vai ter também o código de confirmação, que eu vou chamar de code. Tá? Então, já vou deixando ele aqui já na chamada. E aí Esse código de confirmação é só um númerozinho aleatório, né? Um caractere aleatório que quem ganhou vai receber também na sua mensagem, né? Para poder identificar que de fato ele é o vencedor, né? Porque quando a gente fizer o sorteio, a gente vai mudar o fundo da tela. Vai ficar vermelho para quem não ganhou e verde para quem ganhou. Só que, além disso, a gente gera um código de confirmação para que... Para confirmar que o sorteado é de fato o ganhador, né? Então, por exemplo, se a gente for utilizar esse sorteio presencialmente, poxa, você consegue ver ali na tela da pessoa tal verde. Mas se você for utilizar remoto, o código de confirmação é único. Então, só aquela pessoa realmente que ganhou que vai conseguir não adianta tentar confirmar. Tirar uma foto da telinha verde que não vai funcionar. E aí, nesse caso, se não for nenhuma dessas duas, porque a gente já tratou a do Count Update, a gente não precisa colocar ela aqui, a gente pode simplesmente dar um console warning, dizendo que ação desconhecida. Eu posso até colocar aqui a action aqui, né? Pra gente saber. Então, faltou agora a função handle draw. Então, você vê que para não deixar o código gigante aqui, a gente tem que separar em outras funções, né? Ela vai receber o código de confirmação. E essa é a responsável por justamente enviar o JSON informando se aquele cliente específico ele ganhou ou não. Então a gente vai ter que fazer um looping em todos os clients aqui e verificar se foi o vencedor ou não. Ou seja, a gente vai entrar em contato com todos os clientes, mandando a mensagem se você foi o vencedor ou não, né? Exato. Então a primeira coisa é pegar os participantes. Tirando ali, obviamente, o administrador, né? O primeiro filtro é esse, é os participantes sem o administrador, porque senão ele vai participar também, né? Aí vamos definir aqui o vencedor. Para isso a gente vai precisar criar um random, né? Quem já mexeu com função randômica sabe que você pega o random, multiplica pelo total, o tamanho do array, joga aqui um matfloor e aí ele vai gerar aqui o índice do participante que foi o vencedor. E aí nesse caso ele faz parte aqui do array e eu vou pegar logo o WebSocket desse vencedor. Agora sim eu tenho que mandar uma mensagem para todo mundo, né? Independente se ele ganhou ou não. A gente já pode verificar se esse cliente aqui, ele é o vencedor. Nesse caso, a gente vai mandar uma mensagem para ele, senão esse aqui são os perdedores. Então a gente pode criar uma variável aqui chamada result. Então por padrão, eu vou colocar o status como perdido, né? Vou botar aqui you lose. Se a pessoa ganhou, então eu posso modificar esse JSON e o status vai ser you win. Só que eu preciso do código também de confirmação, né? Que é justamente o que a gente recebeu aqui. Então nesse caso eu nem vou precisar aqui do else, né? Não. E aqui agora basta mandar a mensagem. Certo? Certíssimo. Então aqui a gente já terminou a parte do server. Vamos programar agora o admin e o admin client. Lembrando que aqui no HTML eu já tenho a chamada dele, tá vendo? No client, do config, para cada um, ó. No caso do admin, eu já tenho aqui também, ó, config e o admin. Como essa parte front-end, no config eu já criei aqui algumas constantes. Primeiro vai ser o endereço do próprio WebSocket que o cliente vai se conectar. Como a gente está rodando local, ele vai acabar sendo também o localhost 3000 com o protocolo, né, WSS. Depois, quando a gente for botar no ar, esse endereço muda. Depois vai mudar. Nós vamos usar o WebSocket usando
uma camada de segurança com o certificado SSL, e aí o nosso endereço aqui, que no caso é sorteio.códigofonte.tv. Né? Por enquanto, para a gente rodar local, a gente vai usar só esse endereço. Eu acabei também replicando o status que a gente vai precisar verificar no cliente, se ele venceu ou não venceu, e as actions também. Essas actions aqui, nesse caso aqui, usada pelo admin e também usada pelo cliente. Tá? Então partiu admin. Para a gente fazer a conexão com o WebSocket é muito moleza. A maioria dos navegadores já tem essa API já embutida. Então basta eu simplesmente criar uma variável e eu vou criar aqui uma função chamada Connect WebSocket. E eu vou usar justamente o endereço que está definido aqui no config. Uma vez conectada, a gente precisa justamente ouvir os eventos. E a gente vai trabalhar com 4 eventos aqui de WebSocket. O Open, o Message, Error e o Close. Então, cada uma aqui já está colocada com uma função equivalente que a gente vai programar. Vamos fazer aqui o Error, que é o mais fácil, né, de todos. Bom, essa função serve só mesmo para a gente identificar o erro que aconteceu, a gente deu um console nele, né? No caso, para fechar a conexão, né, quando o WebSocket for fechado, a gente também pode só fazer um console log. Não é obrigatório, mas é sempre legal a gente monitorar isso para saber como é que está indo o funcionamento, né? E aí é legal porque a gente pode, de alguma forma, se for desconectado, a gente pode dar aqui alguns segundos para tentar conectar novamente. E aí basta chamar o Connect WebSocket. Só que nesse caso a gente pode chamar um Set Timeout aqui. Isso aqui garante que o cliente vai estar sempre tentando se conectar ali, se por algum motivo for desconectado. E a gente aqui está no admin, então lembra que a gente precisa também atualizar o total de participantes. Né? Então a gente pode criar também uma função para fazer isso. E eu tenho uma outra função aqui, já está prontinha, para fazer a geração de código aleatório. Tá? Então essa aqui eu usei de cola aqui, se vocês quiserem, usando também. Falta agora então a gente pegar a Open e a Message, né? Então nesse caso, como a gente está conectando e nós somos o admin, então a gente já pode enviar uma mensagem justamente dizendo que nós somos o admin. Usando a action, olha lá, actions, admin. Vamos para a message. Então, no caso da mensagem, a gente recebe um evento e lá dentro existe o dado, ou seja, a mensagem, né? Então, a gente dá um parse nesse JSON e aqui a gente já tem as informações todas. Aí sim eu verifico, ó, se a ação for de atualizar os usuários, participantes, então eu posso justamente atualizar, chamar a função e dar um count, enviando o total. Né? A parte do WebSocket está prontinha. Agora a gente precisa justamente conectar, chamando a função que a gente fez, e aí tem a parte da interface. Né? A gente tem um botão que a gente clica para fazer o sorteio e também tem a parte lá da mensagem. Esse código, quando a gente foi feito o sorteio, esse código aparece também no admin. Então vamos programar o clique do botão com a função de sorteio. Para sortear a gente precisa gerar o código primeiro, né? Então, confirmation code, e aí eu gero um código, no caso aqui de 4 só caracteres. É sempre bom verificar, quando a gente vai fazer alguma ação no WebSocket, se ele está aberto, se ele está disponível. Então a gente verifica isso também. E aí sim a gente envia a mensagem dizendo que foi feito, aí nesse caso a gente envia para o servidor dizendo que foi feita o sorteio.
Lembra que aqui no servidor a gente já está verificando aqui o evento de mensagem quando ela chega. Então, quando a ação que ela chegar for draw, o sorteio vai ser feito aqui pelo próprio servidor. E ele que vai disparar depois para os clientes. Então a action vai ser actions.draw e o código é o código de confirmação que a gente gerou aqui. Falta um parênteses aqui. Fechou aqui. Eu preciso mostrar o código de confirmação na tela do admin. Então eu tenho também uma funçãozinha aqui já prontinha para fazer isso. Então logo depois que ele sortear, a gente mostra o código de confirmação. Então esse código aqui é simples, tá, gente? Eu só tiro aqui uma classe, adiciono uma outra, é só coisa de CSS mesmo. Então se por acaso eu não conseguir sortear, ou seja, ele não está aberto, é bom também colocar isso no console, né? Do lado do admin, então, está finalizado, né? Vamos agora para o cliente. O cliente vai ter muita coisa parecida com o que a gente já fez, né? Vamos começar também novamente com o socket. No admin, eu criei uma função para fazer essa conexão, porque eu precisava lidar com vários eventos aqui. No caso do cliente, é só um evento, que é só o de receber a mensagem. Então não vi necessidade de criar uma função só para isso. A gente tem também os elementos que a gente vai lidar com o cliente. Nesse caso vai ser o body da página, a logo, que a gente vai fazer ela rodar, e justamente a mensagem onde a gente vai aparecer código de confirmação. Então, o que a gente precisa aqui, na verdade, ouvir de evento do WebSocket é só o message. Isso aqui a gente já fez para o outro, né? Tá bem tranquilo. Vamos colocar um console também aqui, se a gente precisar monitorar alguma coisa, né? E aí, nesse caso, existem duas mensagens, né? Ou se ele ganhou, ou se ele perdeu. Exato. E que está justamente na mensagem status. Lembra que quando a gente fez o handle draw, a gente enviou o status aqui, tá vendo? Então, o cliente vai ter que lidar com esses dois status. Então, caso o status seja win, lembra que a gente criou aqui também no config o status, ó, win e lose. E aí eu vou ter uma função que vai ser set client state. Eu vou chamar de win. E aí eu vou mandar o código para o cliente, né? Vou dar um break aqui. Então a gente precisa simplesmente criar uma função para lidar com a mensagem que vem do servidor. A gente já fez isso, né, no admin. Quando a gente receber o evento, ele vem com um JSON, a gente faz o passe do JSON e lembra que tem dois status que a gente definiu, o win e o lose, que quem envia isso é a função handleDraw lá do servidor, tá vendo? Que é responsável por fazer o sorteio, né? Exato. E aí a gente verifica com um switch se o status é win, a gente vai chamar a função setClientState, passando o estado, que é o win, e o código de confirmação. Se não, ele passa o estado lose. Essa função a gente já tem ela prontinha, e aqui é que entra um pouco da manipulação, né, do front-end, do CSS. Sim. Então, no fim das contas, a gente só manda esconder a mensagem. Se, por exemplo, se eu estiver fazendo um segundo sorteio, eu tenho que esconder aquilo que apareceu na tela, né? Posso parar a animação e parar qualquer giro que esteja fazendo na logo. Então, esse é o início, né? A gente zera o que estiver acontecendo já. E aí, a gente tem toda uma coisa para lidar com o time da animação. A animação, ela dura, lá no CSS, 4 segundos. Aqui a gente bota um pouquinho a mais para não dar aquela quebrada ali do frame. Brusca na animação, né? E aí a manipulação de HTML mesmo, do DOM, a gente colocar na div ali o código do confirmação e o estado aqui, que é o win nesse caso, ele também vira uma classe, né? Aqui no CSS nós temos uma classe win e lose. E ela já é a responsável por... Cadê? Tá aqui. Pelo fundo, né? Pela cor do fundo. Então, é basicamente isso que essa função faz. E aí eu tenho uma outra função que eu criei aqui para fazer vibrar o fone. Se tiver ativado, então a pessoa que ganha o fone ainda vai dar uma vibradinha. Mas aí depende da ativação da própria pessoa no celular, então pode ser que não funcione, né? Depois de fuçar um pouquinho, encontramos aqui um probleminha. Um pequeno i. Coloquei GF e tinha um i. Stringify. Agora a gente pode testar. Então eu aqui como cliente, ó,
vou conectar no admin e aqui no cliente, ó, deu um refresh aqui. Já atualizou o número de participantes. Vamos abrir uma outra sessão, vamos ver como é que vai funcionar. Abrindo outra sessão, já está com 2 ali, ó, participante. Já está bom, né? Tá bom. Então vamos fazer o sorteio. Mostrou aqui o código, olha lá. Eis que temos um vencedor. Quem ganhou, aparece o código. Ó, se eu sortear novamente, e foi também. Mais uma vez. E agora foi o outro. Já estamos dentro aqui do painel do nosso VPS. A gente já configurou o domínio, já subimos a aplicação. E se você não sabe, tem um vídeo nosso explicando como fazer. A gente deixa o card aqui para você. Como a gente configurou o sistema usando o Lightspeed, e a gente vai configurar o Lightspeed para usar o WebSocket. Então, quando você usa o IP do seu servidor, você coloca a porta 7080 e aí a gente já vai ter acesso à área do Lightspeed de configuração. Então, a gente vem aqui em Virtual Hosts, selecionei o endereço que a gente vai utilizar e a gente vem em WebSocket Proxy. E aí basta eu atualizar, coloquei aqui um barra, criei um barra, e coloquei o localhost 3000. O endereço raiz desse endereço já vai apontar automaticamente para a nossa aplicação Node, apontando lá para o localhost 3000. E pronto, está funcionando. Então já estamos no endereço. Vou sortear aqui pelo desktop. Vamos ver quem vai vencer. O Gabriel ganhou. Eu ganhei. Assim como nós usamos uma aplicação simples para sortear algo em uma palestra, podemos criar uma aplicação muito útil em torno desse código. Imagine você poder criar uma ferramenta de marketing em um evento grande, onde todos que vão entrar ali lendo o QR Code para participar de um sorteio em uma determinada hora. Depois do sorteio, é possível pedir para todos os participantes de uma vez só entrarem em um link e entrar talvez ali num grupo do WhatsApp. Exatamente, excelente ideia. Isso geraria rapidamente uma forma de se comunicar com os participantes no pós-evento, deixando a possibilidade para novos sorteios e promoções. Ou seja, pode servir perfeitamente para uma ferramenta de marketing digital e captura de leads. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de dar o seu like no vídeo e não deixe de ir no link da Hostinger aqui na descrição e conferir o quanto o VPS deles vai te atender muito bem. São planos bem acessíveis e dá para configurar do seu jeito, com a sua linguagem favorita. Obviamente você não vai se esquecer do cupom de desconto, código fonte. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!